eu sou a professora Débora Martins e hoje eu vou ministrar um conteúdo de ciências do 8º ano do Fundamental 2, certo? Então, hoje nós vamos aí estudar sobre o sistema nervoso, certo? Abram o livro de vocês aí na página 252 e vamos lá. Então, o sistema nervoso, gente, é o sistema responsável aí por captar, processar e gerar respostas aí diante de estímulos aos quais, somos submetidos todos os dias, todo o tempo, certo? É devido à presença desse sistema, que somos capazes aí de sentir e reagir a diferentes alterações que ocorrem aí em nossa volta e no interior do nosso corpo, do nosso organismo, certo? Ele pode ser dividido aí em duas partes. Sistema nervoso aí central, que é formado aí pelo encéfalo e medula espinhal, certo? E sistema nervoso periférico, que é formado aí pelos nervos, gânglios e terminações nervosas, certo? Então, o sistema nervoso, ele é composto por um tipo especial de tecido aí denominado tecido nervoso, o qual possui aí como tipos celulares aí os neurônios, e as chamadas células da glia, certo? Então, os neurônios, eles são responsáveis aí pela propagação aí do impulso nervoso e apresentam aí como partes básicas o corpo celular, certo? Onde está aí localizado o núcleo e dois tipos de prolongamentos, os axônios e os dendritos, certo? Então, de acordo com a função aí desempenhada, os neurônios, eles podem aí ser classificados aí em dois grupos básicos. O primeiro são os sensitivos ou aferentes, que levam os impulsos aí para o sistema nervoso, certo? E os motores ou eferentes, que levam os impulsos aí para outras partes aí, como os músculos e as glândulas, certo? Então, os neurônios, eles garantem a transmissão aí do impulso nervoso, certo? Então, o grupo de células, chamado aí de células da glia, está relacionado aí com várias funções, certo? Como aí a nutrição e regulação aí do funcionamento dos neurônios, certo? Então, as células astrócitos, oligonotrócitos, a microglia e as células de Schwann, são células da glia, certo? Então, gente, o sistema nervoso central, ele é um sistema nervoso, constituído aí pelo encéfalo e pela medula espinhal, sistema nervoso central. O sistema nervoso central é a parte do sistema nervoso aí que garante a recepção, a interpretação dos estímulos, podendo aí ser considerado o centro de processamento de informações, do nosso corpo humano como um todo. Então, no sistema nervoso central, gente, tem as chamadas as substâncias branca e cinzenta, certo? A substância branca, ela corresponde aos axônios, dos neurônios, enquanto a substância cinzenta, ela corresponde aí aos corpos celulares, certo? Então, no encéfalo, de uma maneira assim geral, com a exceção do bulbo, a substância cinzenta ela se localiza na parte mais externa, mais externamente, certo? Então, na medula é ao contrário, com a substância branca, localizada mais
internamente, certo? O sistema nervoso central, né, ele é protegido por ossos e membranas, certo? Então, o encéfalo, por exemplo, ele está aí protegido aí pela caixa craniana, certo? Enquanto a medula espinhal está protegida aí pela coluna vertebral, certo? Então, tanto o encéfalo quanto a medula estão envolvidos por 3 membranas denominadas de meninges, né? As meninges são, vamos lá, dura mater, né? Que é a mais externa e também aí a mais fibrosa, né? Segunda, aracnoide, né? Localizada entre a dura mater e a pia mater. Ela recebe recebe essa denominação quando ela é vista aí no microscópio, né? Então ela possui uma aparência de uma teia de aranha, certo? Então no espaço subaranoide é encontrado o líquido cefalorraquidiano, né? Que também apresenta aí, entre outras funções, né? A função aí de proteção é uma das funções. Tem a pia mater, né? Que é a mais interna e altamente vascularizada, certo? Então, vamos lá falar um pouco da medula espinhal. A medula espinhal, gente, também chamada aí de medula espinal, é uma estrutura em formato cilíndrico aí que está localizada no interior da coluna vertebral, certo? Nessa estrutura observa-se aí a substância branca localizada mais externamente, né, mais para fora, a substância cinzenta central, né, formando aí a letra H, certo? Então, a medula espinhal está relacionada com o ato reflexo, né, que se caracteriza por ser uma resposta rápida, né, o reflexo, né, uma resposta involuntária diante de algum estímulo, né, como tirar a mão ou encostar, sei lá, em uma chapa quente, né? Então, nesses reflexos, o encéfalo, ele não está envolvido, o que significa que a medula espinhal pode atuar de maneira independente, certo? O ato do reflexo é constituído basicamente aí por 2 tipos de neurônios, né? Um aferente e um eferente, certo? Encéfalo. Vamos lá. O encéfalo ele está localizado aonde? Dentro da caixa craniana e apresenta o quê? Várias partes. Então vamos aí comentar agora aí sobre as principais estruturas, né, encefálicas. Vamos lá. Primeiro, tronco encefálico. É formado aí pelo encéfalo, né, ponte e bulbo, certo? O mesencéfalo está relacionado aí com audição, reflexos visuais e movimento de tração, certo? A ponte, como o nome já sugere, né, está relacionada aí com a ligação entre várias partes do cérebro, certo? Então, o bulbo está relacionado com o controle de diversas funções, certo? Aí como os batimentos cardíacos, respiração e deglutição, certo? Cerebelo está relacionado aí principalmente com a coordenação de movimentos, né? E o equilíbrio do nosso corpo, certo? De encéfalo, né? Ele é constituído aí pelo tálamo, hipotálamo e epitálamo, certo? O tálamo é responsável aí por garantir impulsos sensitivos, né? Que chegam aí ao cérebro, correto? O hipotálamo, né? Aí, por sua vez, ele está relacionado aí com várias funções, né? Como aí a de regulação de água, a regulação de temperatura do corpo, controle da fome, entre outros, certo? Essa porção do encéfalo também atua, né, produzindo aí o
os hormônios, certo? O epitálamo, né, inclui aí as glândulas, a glândula pineal, né, a qual ela é responsável por produzir melatonina, certo? Então, cérebro ou telencéfalo é a porção mais desenvolvida aí do nosso encéfalo e é dividida em duas porções, né? O hemisfério esquerdo e hemisfério direito, certo? Esses dois hemisférios estão unidos pelo chamado corpo caloso, né? O nosso cérebro, gente, é responsável por garantir atividades motoras, memória, inteligência, emoção e razão, certo? Sistema nervoso periférico, vamos falar um pouco dele. O sistema nervoso periférico, ele é constituído por nervos gânglios, né? E terminações aí nervosas, certo? Então, o sistema nervoso periférico garante a transmissão das informações, né? Aí dos órgãos sensoriais para o sistema nervoso e deixa que parte para os músculos, as glândulas e as células endócrinas, certo? Então, os neurônios, né, responsáveis por levar a informação até o sistema nervoso central são chamados aferentes e aqueles que levam as instruções, as estruturas depois do processamento do estímulo no sistema nervoso central são chamados do quê? Eferentes, certo? O sistema nervoso periférico, ele é constituído pelos nervos, gânglios e terminações nervosas. Os nervos são fibras nervosas, né, que são agrupadas em feixes, enquanto os gânglios são acúmulos, né, de neurônios, né, que estão ali fora do sistema nervoso central, certo? Então, os nervos, eles podem projetar-se aí da medula ou então originando aí no encéfalo. Então, os nervos espinhais, né, são aqueles que se projetam na medula, enquanto que os nervos cranianos inervam-se assim, né, no encéfalo, né? Existem 31 pares de nervos espinhais e 12 pares aí de nervos cranianos, não esqueçam disso, certo? Sistema nervoso autônomo, olha só que interessante. O sistema nervoso autônomo, gente, ele é um componente do sistema nervoso periférico, que atua aí regulando algumas funções aí involuntárias do nosso corpo, certo? Aí como, por exemplo, as ações aí desempenhadas aí pelo sistema respiratório, né, digestório, né, e cardiovascular, certo? Então, nele tem as divisões simpática e parasimpática. Então, as quais geralmente aí apresentam, né, ações antagônicas. Vamos lá. A divisão simpática garante, por exemplo, aí que o coração bata mais rápido em alguma situação de estresse, enquanto que a parasimpática faz com que o corpo relaxe, né, após essa situação de estresse, certo? Resumindo, vamos lá. O sistema nervoso garante que os estímulos sejam captados, interpretados e que respostas, né, a esses estímulos sejam geradas, certo? O sistema nervoso é constituído por tecido nervoso, certo? Outro ponto, o sistema nervoso, ele pode ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, certo? Outro ponto, o sistema nervoso central, ele é constituído aí pelo encéfalo e medula espinhal, certo? Já o sistema nervoso periférico é formado pelo quê?
pelos gânglios e nervos, certo? O sistema nervoso autônomo apresenta duas divisões, a parasimpática e a simpática, certo? Tudo certo até agora? Então, gente, de acordo com o que foi apresentado para vocês, esse conteúdo, gente, ele tá aqui da página 252, né, até a página 259, certo? Ok? Eu expliquei para vocês, né, o sistema nervoso, como ele funciona, certo? E vocês, quando a gente observa aqui a célula do sistema nervoso, aqui na página 253, olha só a célula do sistema nervoso, o neurônio. Olha só como é a estrutura do neurônio. Tem o corpo celular, né, com o núcleo aqui dentro. Tem o axônio, né, que é essa linhazinha preta, certo? Tem o axônio, que é essa linhazinha preta, e essa parte azul, essas bolinhas azuis, né, o extrato mielínico, né? E os dendritos, que são essas ramificações, certo? Então, essa é a célula do sistema nervoso, né, que constitui aí o sistema nervoso, tanto central aí, né, quanto o periférico, certo? Então, sugiro para vocês darem uma lida aí, né, nesse assunto sobre o sistema nervoso aqui do livro de vocês, certo? E frente a essa aula que eu acabei de ministrar para vocês, que vocês acabaram de aprender, né, sobre o sistema nervoso, vocês vão fazer a atividade da página 262 e 263 do livro de vocês, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima!